Pensa no lanche da tarde para as meninas, pode ser pão, queijo também. Bom dia, tudo bom? Mulher de Jesus, tu acredita que meu celular travou bem na hora da live? Eu reiniciei, ele travou de novo, eu tô tendo que fazer do celular do Lucas aqui. Os testes da vida, pra ver se a gente consegue ficar calmo ou não. Eu fiquei um pouquinho calma. Ai, Jesus. Cida, faz um favor pra mim, vocês que já chegaram, Cida e Aline. Vai clicando nesse coraçãozinho aqui embaixo à direita, várias vezes, para o Instagram ir mostrando pro pessoal que a gente tá ao vivo. É aqui embaixo, tem um coraçãozinho à direita, embaixo. Vai clicando aí pra mim, por favor. Bom dia, meu amor, tudo bom? Bom dia. E aí, quanto mais vocês clicarem nesse coraçãozinho, mais ele vai mostrando pro pessoal que a gente tá ao vivo, tá? Gente, hoje a gente vai mudar um pouquinho, né? Vocês repararam, né, que a maioria dos casos tem a ver com relacionamento afetivo, né? Aquilo que eu falei pra vocês dos degraus de Maslow. Eu até coloquei nos meus stories ontem a foto da pirâmide de Maslow, que é essa escala de necessidades humanas. A maior parte da população tá presa nela. Não consegue sair dela. Então, assim, poucas pessoas estão tentando. Nesse caso aqui, ela pediu para analisar finanças. Mas, na verdade, ela ainda tá também presa nos relacionamentos. Que não é só relacionamento afetivo, né? Relacionamento, em geral. E aí, é bem interessante. Ela pediu para analisar as finanças dela. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Vou até virar um pouquinho aqui a câmera. Pra eu olhar ali, que eu fiz umas anotações no quadro, tá? Por que eu coloquei aqui, gente, o nome do tema de meu inferno pessoal? Eu vou dar um spoiler muito grande aqui. Quem não assistiu a série Lúcifer e quiser assistir, eu indico que saia um pouquinho da live e volte depois, tá? Vou dar aqui alerta de spoiler. Eu tô dando alerta. Quem precisar sair, sai um pouquinho e depois volta. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o inferno dentro dessa série Lúcifer. Eu não sei se vocês já ouviram falar no inferno de Dante. Dante Alighieri. Na Idade Média, né, eles escreveram um livro que chama A Divina Comédia. E aí Dante, ele narra como seria o céu, como seria o purgatório, como seria o inferno na visão dele. E aí o inferno é um pedaço dessa história. E ele narra como seria. E aí, se eu não me engano, era Ulisses. Ele sai ali da Guerra de Troia, ele vai para uma floresta e ele encontra seu inferno pessoal. Aqui acontece um pouquinho disso. E lembra um pouquinho o inferno dessa série do Lúcifer, que eu vou falar pra vocês aqui agora dando um spoilerzinho, tá? Então olha só, dentro dessa série que eu adoro, eu já assisti e reassisti ela várias vezes, eles narram o inferno como sendo uma criação mental. Então o seu inferno é de um jeito, o inferno, por exemplo, aqui da Carita seria de outro jeito, o inferno aqui da Tati seria de outro jeito. Cada um teria o seu próprio inferno pessoal. Conforme o quê? Conforme as culpas que a pessoa sente. A base de criação do inferno, segundo a série do Lúcifer, seria isso. E aí é muito interessante. Por quê? Porque você entra num looping. Você passa por aquilo, acessa muita culpa, e aí você retorna para o início da situação que gerou aquela culpa. E aí, como você não conseguiu trabalhar aquela culpa, você acha que merece sofrer. E aí você retorna, vive de novo aquela situação que gerou a culpa. Como você não consegue trabalhar a culpa, você continua achando que merece sofrer, porque você sente culpa por algo, você volta para o início. E assim vai.
E aí o seu inferno é viver aquela mesma situação por toda a eternidade. E quem criou aquele inferno? A sua mente. Seu campo mental criou aquele inferno daquele jeito ali. Então eu acho muito interessante a forma como eles narram o inferno. Por quê? Porque tem gente que meio que já vive o inferno pessoal dela, um tipo de inferno, não vou dizer que é o inferno, mas um tipo de inferno aqui na Terra. Essa menina que eu vou analisar, essa mulher, que não é uma menina, é uma mulher de 40 anos, eu vou analisar ela mais ou menos sobre esse olhar. Ela mesma está criando o próprio inferno dela na mente dela. Olha que interessante. Ela narra algumas situações da família dela em que as pessoas acessaram culpa. Então ela narra, assim, por exemplo, que um casal de avós fugiu e aí eles tiveram filhos e houve traição de outro casal e aí eles se sentem muito culpados e não conseguem perdoar. E aí dá pra ver que existe uma sucessão, uma repetição de padrão neste campo familiar há várias gerações. Ela me narrou algumas gerações aqui. E qual é o elemento comum de toda essa narrativa, que eu não vou trazer todas aqui, mas houve a fuga de um casal que se apaixonou. E aí eles sentem culpa, tiveram filhos a partir dessa fuga, desse abandono ali da família. Entre aspas, claro, que são adultos. Houve um roubo, e aí a partir deste roubo a pessoa acessa a culpa. Houve uma traição, e a partir dessa traição a pessoa acessa a culpa. Então o elemento comum ali de toda a narrativa dela, de várias gerações e de vários membros da família, é a culpa. E aí me lembrou muito desse inferno da série Lúcifer, que é esse looping infinito. Eu me sinto culpada por algo que eu fiz, aí eu acho que eu mereço sofrer, aí eu atraio situações de sofrimento maiores ainda para minha vida. E aí, como eu não limpei aquela energia de culpa, eu não fiz o meu trabalho diário de autoconhecimento, e aí Sócrates tem razão, conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, você não tem muita chance de sair desse looping. Eu não fiz meu trabalho, então eu continuo achando que eu mereço sofrer. Aí eu atraio mais situações de sofrimento. E aí eu volto. E aí é um looping. A sensação que dá é que é uma repetição de padrão sem fim. E ela narra isso com as finanças. Ela diz que as finanças dela estão uma bagunça. E que ela arruma. E que depois as finanças dela viram uma bagunça. E aí ela arruma. E aí vira uma bagunça. E aí ela arruma. E aí vira uma bagunça. E cada vez que isso acontece, ela atrai situações que bagunçam. Tá? Gente, vai dando coraçãozinho aí do lado direito, tá? Pra vocês não custa muito. É só enfiar o dedinho aí que o Instagram vai entregando a nossa live, tá? Beleza, olha só que interessante, gente. Uma das situações, ela estava numa união estável com o companheiro dela, o ex-companheiro dela, né? Não sei bem como tá isso, por 15 anos. Dali a gente já sabe o quê? Existe movimento infantil ali. 15 anos de união estável, por que não o casamento? Que parte deles dois ainda tá com medo de sair da infância, tá? A gente tem ali elementos, parte da gente que não quer ir pro mundo. E quando a gente resolve não fazer esse rito de passagem, que é o casamento, a gente tem uma partezinha que ainda não tá querendo se despedir da infância. A gente pode fazer esse olhar para ver que parte é essa. 15 anos de união estável. E ela disse que durante esses 15 anos de união estável, eles passaram por várias situações em que as finanças bagunçaram. Aí ela diz que ela mudou de emprego, foi para um emprego de telemarketing que ganhava muito menos. E quem atraiu este emprego? Ela. O campo mental dela. Gente, a gente atrai as situações do mundo. Tá? Eu sei que tem gente que fica, ai, que absurdo, que horror, isso é muito ruim. Sim, a gente é 100% responsável pelo que a gente atrai aqui. Tá? Eletromagnetismo. A gente tem um campo e a gente atrai. Então, ela atraiu este emprego. Ela poderia atrair outro? Poderia. Ela poderia, por exemplo, ter este emprego e ir atrás de renda extra? Poderia. Ela poderia ter 10 rendas extras, uma vendendo miçanga, a outra costurando pra fora, a outra vendendo din-din? Poderia. Mas o campo mental dela, do inferno mental que a gente cria, inferno no sentido de dor, de apego à dor, não permite. Por quê? Porque ela sente culpa. Na narrativa dela,
vários membros do clã, da família original dela, que ela tá totalmente conectada, eu vou mostrar pra vocês aqui depois como, pela narrativa dela a gente vê. Vários membros do clã dela, da família original dela, atraem situações em que eles se sentem muito culpados. Como ela também acessou isso, ela sente muita culpa, então ela atrai situações externas que vão puni-la. Por quê? Porque ela acredita que merece ser punida. Então ela mesma cria isso. Então ela atrai um emprego de telemarketing que ganha pouco. Por quê? Porque uma parte do inconsciente dela sente culpa e acha que ela merece aquilo mesmo. Aí as finanças bagunçaram. Aí a relação dela, que já não estava lá, parece que piorou. Aí o ex-marido ou marido, não sei como é que tá isso agora, eu vou dizer pra vocês porque eles estão meio assim, né? Perdeu o emprego. Ou seja, olha só, o campo mental dela acredita que ela merece sofrer e atrai situações de sofrimento. E aí piorou a situação ainda mais. Então por que o tema de hoje é esse, meu inferno pessoal? Por causa disso. É um clã, uma família de origem que sente culpa e não conseguiu transcender. Aí atrai mais situações para sentir culpa e achar que merece pouco. E aí ele atrai mais situações que sente culpa. Chegou num ponto, gente, em que ela roubou a loja em que ela trabalhava. Olha o prazer que a gente tem de estar ali um pouquinho nesse inferno. A gente é humano. A mente humana, ela tem um certo prazer nessa dor. Se a gente não ficar ligado, a gente fica ali, ó. Já falei pra vocês, igual um encravado, cutucando. Aquela dorzinha da unha encravada. É mais ou menos isso. Então ela chegou ao ponto de quê? De roubar a loja. O pano de fundo disso é que o campo mental dela acha que ela deve sentir culpa. E a partir disso ela merece pouco. E aí ela atrai situações que ela vai sentir mais culpa. Essa é uma das que ela sente mais culpa, porque ela roubou a loja que ela trabalhava. E ela disse que depois deste roubo, nunca mais ela conseguiu um emprego. Então ela chegou no ápice da culpa. Ela chegou assim, ela conseguiu. Depois de tanto looping envolvendo a culpa, ela conseguiu chegar em uma situação, atrair uma situação, desenvolver uma situação na vida dela, em que ela chegou no ápice do inferno pessoal que ela criou na mente dela, baseada na culpa, tá? Eu indico muito, quem tiver abertura, que vocês assistam essa série, é muito interessante, Lúcifer. Eles mostram lá um tipo de inferno muito diferente do que Dante retratou na Divina Comédia, bem diferente, mas tem elementos comuns. Um deles é esse. Dante, lá na Divina Comédia, o inferno de Dante, né, que ele narrou, também tem por base a mente da pessoa. A pessoa também, a mente dela é que vai trilhando aquele caminho ali, meio que até sair do inferno, chega no purgatório e tal, essas coisas lá, que eu também tô dando spoiler, quem nunca leu, eu recomendo muito que leia, tá? Dentro da série Lúcifer, ele narra que o inferno, ele tem várias portas. Cada pessoa, várias salinhas, cada pessoa cria uma salinha do seu próprio inferno, baseado naquelas situações em que ela mais sente culpa. Então vamos dizer assim, que eu faço uma coisa aqui na Terra que meu inconsciente classifica como errado, como uma consciência que não é legal. Por exemplo, vamos dizer que eu me torno corrupta, aí eu recebo ali uma propina. Minha mente consciente vai criar uma história, porque é isso que a mente consciente faz. Ela cria historinha, nosso ego. Ela vai dizer assim, mas eu tô num país que tem muito corrupto, todo mundo faz isso no Brasil, eu tenho que pensar em mim. Ela vai criar uma história, mas de fato, o inconsciente dele, ele tem gravado que aquilo não é legal. Ela vai acessar a culpa. Talvez não nessa geração, essa culpa vai ficar no campo. Talvez ou ele ou uma geração, 2, 3, 4 depois. E não se iludam, gente. Dinheiro que vem desse tipo de coisa fica no campo, vindo de uma energia de culpa, de medo, de roubo. Então não se iluda, porque fala, mas ele é corrupto e sempre se deu bem. Não se iluda não, que o preço é pago. Nem que seja ali nas próximas 5 gerações. Mas o preço vem, tá? E aí ficou no campo. Vem ali às vezes uma filha, uma neta, uma bisneta, ela acessa essa culpa. E aí ela começa a produzir mais situações de culpa para ela alimentar, retroalimentar isso aí e achar que ela merece menos. E lá na série do Lúcifer, cada pessoa vive uma. E tem uma que matou alguém aqui, por exemplo. Aí ela, não tô nem aí, matei mesmo. Só que quando ela vai pra lá, a mente inconsciente dela é acessada.
E aí ela começa a reviver um looping, é o momento em que ela mata aquela pessoa e sente culpa e finge que não tem a culpa. Aí ela mata de novo, aí ela sente culpa, mas finge que não tem. Só que o inconsciente, ele tá lá guiando a pessoa. E aí ela passa, o inferno dela é isso, é ela reviver aquela situação que ela vive em culpa, o looping. E é mais ou menos o que ela fez aqui. Há muito tempo ela está passando por isso. As finanças dela são arrumadas, bagunçam. São arrumadas, bagunçam. É um looping. Até que ela chegou no ápice, que é roubar um lugar. Para ela sentir mais culpa. E ela confirmar a crença de que ela merece sofrer mesmo. De que aquele inferno ali é o dela mesmo. É a vida dela mesmo. E agora, eu falei de finanças, mas eu falei para vocês no início da live que o pano de fundo não é finanças. Como que a gente sabe disso, gente? Dentro da pirâmide de Maslow, geralmente, finanças bem resolvidas, não estou falando de contar moeda, estou falando de prosperidade, abundância, é o terceiro degrau. Ela ainda está presa no segundo, de novo. Então, o pano de fundo dela ainda é relacionamento, apesar dela ter pedido para analisar finanças. Olha só, vou falar para vocês aqui. Primeiro, a vida inteira, ela disse que a mãe ajudava ela financeiramente. Ela está com 40 anos, gente. Se ela não conseguiu afrouxar esse cordão e ir para o mundo, ela tinha um plano B. E o problema do plano B é que o seu inconsciente se conecta com o plano B e não com o plano A. Então, se você tem plano B em alguma área da sua vida, observe que você vai ser encaminhado para ele. Então, vamos dizer o seguinte. Você tá lá, vivendo a sua vida, vive em união estável com um cara, teve filhos. E aí, vocês acham ali que querem que o plano A é construir uma vida próspera com a sua família. Só que você tem um plano B, que é, se der errado eu corro pra minha mãe me ajuda. Você vai sabotar o plano A. Toda vez que você começar a arrumar suas finanças, sua própria mente infantil, que ainda tá presa lá atrás, não cresceu completamente, sabota o plano A e você volta pro B. Porque o B é o que tá gravado no seu inconsciente, não é o A. Isso acontece muito com relacionamento, aconteceu comigo. Quando eu fui pra me casar com o pai do Bruninho, hoje eu vejo, né, gente, que minha relação não teve chance nenhuma, porque eu não tava lá. Eu tinha um plano B. Ah, se der merda, né, se der alguma coisa, eu volto pra casa dos meus pais. Era assim que eu pensava. E aí o meu inconsciente pegou isso e foi o que deu, foi o que aconteceu. Tanto que eu fiz retorno pra casa do papai e da mamãe, não só uma vez, porque eu não queria afrouxar o cordão umbilical. Então o inconsciente, ele vai pro plano B. Então, como é que a gente se torna adulto? Não tem plano B. Eu sempre falo, gente, imagina que aconteceu um apocalipse zumbi, como diz o Bruninho aqui nos joguinhos dele. Aconteceu um apocalipse zumbi, não tem ninguém pra você correr, pra você pedir pinico. Você não vai ter que se virar? E você vai conseguir se virar. Você vai dar seu jeito. Ah, mas e aí? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vender din-din pra fora. Sim. Por quê? Porque não tem plano B, não tem ninguém pra você pedir pinico. Ai, nossa, mas e o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender a fazer, sei lá, costurar a roupa pra fora, se necessário for. Porque só tem um plano A, que é você ir pro mundo e você se sustentar nas suas duas pernas. Quando você botar na sua mente que não tem plano B e você limpar o seu inconsciente, aí isso é um movimento de autoconhecimento diário, gente. Porque não adianta você fingir que só tem plano A se você não limpar seu inconsciente. Aí tem todo o processo de limpeza. A gente vai trabalhar isso no Tudo em 12. Esse ano todinho vai ter limpeza de crenças limitantes no curso, tá? E aí tá, não tem plano B, tem só o plano A. Você vai fazer o que for preciso pra você se sustentar nas suas pernas e não se escorar nos outros. Aí o plano A dá certo. O Lucas uma vez postou, pra quem não sabe, o Lucas é meu digníssimo, né? O Lucas uma vez postou uma frase muito interessante nos stories dele, diz assim, que o plano A, por exemplo, é você fazer dar certo. E o plano B é fazer o plano A dar certo. E eu achei muito interessante. É isso. Você quer que dê certo, então não tem plano B. Não tem negócio de, mas porque se der errado... Se eu não conseguir pagar essa conta, eu corro pra mamãe. Não. Se não conseguiu pagar essa conta, fica sem ela. Ah, mas eu vou ficar sem luz? Como é que eu vou fazer? Eu vou tomar banho frio? Sim. Deixa de ser mimado. Toma banho frio. Ninguém morreu disso. Nem vai morrer. Tá? Então isso é ser adulto. É não ter um plano B. No caso dela, ela disse que teve plano B a vida inteira. Quando a coisa não andava, a mamãe ajudava financeiramente. Gente, isso é criança, né? Criança que é assim. Menininho tá começando a andar. Caiu, a mamãe ajuda. Por quê? Porque é da natureza da gente. A gente faz, a gente vai lá e cuida, porque é criança. Mas se eu faço isso com adulto, eu tô atrapalhando este adulto. Eu tô fazendo sombra. Lembra da história da Macarena que eu já contei pra vocês aqui? A sombra de Macarena nada cresce. E a sombra da mamãe, que depois dos 18 dá dinheirinho ali se a filha precisar,
nada cresce. No caso aí, a responsável não é a mãe, porque a mãe ela criou ali e a mãe, o sistema ele suga para trás mesmo. Mas é essa mulher que passou a vida inteira aceitando este dinheiro. Não, ela fala, não mãe, pode deixar aqui que eu dou meu jeito. Minha filha, mas e aí, você não tem nada no armário para comer? Pode deixar que eu dou meu jeito. Fica fazer um regimezinho, como amanhã. Ai, que absurdo. Será mesmo, gente? Olha só a situação que ela chegou aqui. Olha as 12 áreas da vida dessa mulher como é que tá. Pelo relato que ela me trouxe, nenhuma desenvolveu muito bem. Por quê? Porque ela tá olhando para trás ainda. Enquanto você tá olhando para trás, suas 12 áreas estão abandonadas. E agora eu vou dizer para vocês. Relacionamento afetivo não fluiu. Uma das 12 áreas, né? Finanças, que é o que ela queria que analisasse aqui, né? Não fluiu. E agora eu vou mostrar outro fruto dela que não tá fluindo muito. Que é o quê? Os 2 filhos biológicos. Ela diz que ela tem uma filha biológica de 6 anos e, entre aspas, ela diz com autoestima fragilizada. Um filho de 8 anos, homem, aí já a energia, né, que teria que acolher aí a paterna, né, o masculino. Entre aspas, quando algo não está do jeito que ele quer, ele chora. Vocês estão entendendo aí? Que esses frutos dela estão frágeis porque ela é frágil. Ela que é a raiz é frágil. A gente só dá o que tem. Se eu sou a raiz dos meus frutos e eu nem olho para eles, eu tô presa olhando para trás, são frutos frágeis. E se essas duas, né, criança e adolescente, esses 2 frutos estão com a autoestima baixa, quem mais tá? Isso é batata. Se os frutos estão com a autoestima baixa, você pode ir lá na raiz. Também tá. E aí ela mesma diz que tem baixa autoestima, que tem crenças ali de não merecimento. Então, se ela tá presa lá ainda com a mamãe que ainda ajuda ela financeiramente, gente, energeticamente essa mulher está casada com a mamãe dela. Não cabe homem na vida dela, porque ela já tem. Sabe quando o bicho pega, que você tá num relacionamento, e aí faltou dinheiro? O que a gente faz num relacionamento adulto a 2? Os 2 vão correr atrás. Esse aqui e esse se apoiam. Quando eu não me despeço da infância, se o bicho pegou, não é um apoiando o outro, eu corro pra mamãe. Mamãe me ajuda. Ela disse que a vida inteira a mamãe ajudou ela. Então, ela nem tava aqui nessa relação, ela tá casada com a mamãe energeticamente. Não cabe homem triangulando lá atrás. Tanto é verdade que quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, quando eu tô triangulando lá atrás, eu atraio amantes pro meu campo. A gente, volta e meia, a gente faz uns retorninhos, né? Se você observar bem, volta e meia a gente meio que se desliga um pouco ali da parceria, faz um pouquinho de um retorno, aí logo aparece um triângulozinho. Sabe aquele do Facebook? Aquele ex? Aquela, né? Aquele ex lá que fala, oi sumida. E a gente, o ego, né? Puxa vida, eu sou demais. Não tem nada de demais não, tá? Você naquele momento ali, naquele milésimo de segundo, você triangulou. Você fez algum retorninho, observa. Observa. Observa as projeções, observa ali o movimento e veja que houve uma triangulação e observa porque você saiu do seu lugar, a outra pessoa saiu, a relação A2 está em perigo. Começa bem sutil, tá? Se a gente não ficar atento, daqui a pouco o vínculo diminui, a gente entra em uma desordem ainda maior e aí o amor não consegue sustentar, não, o amor não basta. No caso aqui aconteceu isso, 15 anos de união estável. E aí tem que observar já esse movimento de não querer se despedir da infância e casar. Depois chegou um momento em que ele atraiu. Que é natural. Por quê? Parece horrível, né? É natural. Por quê? Porque tá triangulando desde sempre. A pessoa ainda tá lá triangulando com papai e mamãe. É só uma atração. Não adianta a gente pôr a culpa no amante, no marido. Não. O casal atraiu o triângulo. Tá? Não tô justificando aqui traição ou não. Tô dizendo cuida do teu. Observa em você que parte de você tem que parar de triangular. Tá? Agora eu não tô tirando a responsabilidade do outro. Tô dizendo que cuida do teu e deixa o outro com o outro lá. Beleza. Ela disse que tem baixa autoestima. Ali eu detectei várias crenças de não merecimento, principalmente depois do roubo. Depois que ela roubou, ela disse que nunca mais conseguiu um emprego. Então ela tá tão presa no inferno mental que ela criou aqui na mente dela, de que ela merece sofrer, ela merece ser punida. Há várias gerações, tem vários membros assim, que ela tá com a autoestima lá embaixo. Tanto que ela se sujeitou a uma relação extremamente tóxica, pelo que ela me contou, de se anular só pra ter alguém do lado ali. Só que, gente, quando você se anula, o buraco que você já tinha fica maior. A crença de que você não tem valor fica maior.
E não adianta você ter uma pessoa aqui do lado, não. O buraco continua ali, grande, e passa para os frutos. Tanto que o relato dela é que os 2 filhos têm questões com baixa autoestima. Passa para os frutos. Como boa mãe canceriana, que vocês já sabem que eu sou, essa parte me pega. Tem gente que eu atendo que eu vejo que não pega tanto. Sabe, às vezes eu falo ali com um aquariano, um escorpiano, falo, não, porque você vai passar pros seus frutos, seu filho. Ela, não, calma, é que eu tô mais focada aqui, ela tá focada em outras coisas. Eu, como boa mãe canceriana, se eu pensar que vai pro meu filho, e eu poderia ter limpado, poderia ter olhado, aí me derruba. Eu falo, poxa, Dani, que palhaçada é essa? Cadê seu autoconhecimento diário? Você não podia ter olhado? Por que não? O que te impede de olhar? Só vai e olha. Não é tão pesada. No início que eu já falei pra vocês que a fase do arranca-topo é mais pesado. Mas, com o tempo, é leve, é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E é o que eu proponho no Tudo em 12. Gente, eu não vou encher vocês de coisa pra fazer durante o dia, não. Mas eu vou ensinar vocês a todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Fazer a limpeza dessa energia da culpa, porque se ela não fizer essa limpeza aí, ela vai viver num loop infinito. E quem vai acessar esse looping depois? Os filhos. Os netos, como ela já acessou, dos pais, dos avós, né? Tanto que ela relatou que na família dela, as pessoas geralmente não são felizes no amor. E ela já tá ali, ó, repetindo esse padrão. E aí, olha que interessante. Ontem, gente, eu falei muito na live de ontem sobre as dinâmicas de sofrimento feminino, que são um pouquinho diferentes da dinâmica de sofrimento masculino por causa de questões culturais e até energéticas mesmo, né? Uma delas é da cuidadora. E olha só a frase, ela voltou a morar com a mãe. Se separou aí do companheiro, voltou a morar com a mãe. Normal também, nada de novo aqui no reino da Dinamarca, né, gente? Porque se ela já estava energeticamente casada com a mãe, ela nunca esteve disponível aqui, nada de novo. Voltou, fez retorno para casa da mamãe, mora lá hoje. E sabe qual é o diálogo da mamãe hoje? Que ela, essa cliente, é que tem que cuidar da mãe dela, porque a mãe dela não precisa de cuidados e ela que tem que cuidar. Então, olha só. E ela tá dentro da casa da mãe aos 40 anos. Se ela não se ligar e não limpar essa energia de culpa, porque a mãe dela é forte, saudável, não tá numa cama. Ninguém tem que cuidar dela. A mãe dela que é uma heroína. Se ela não limpar essa energia de culpa todos os dias, no processo de limpeza e reprogramação, todos os dias um pouquinho, ela vai fazer isso. Ela vai continuar abdicando da própria vida. Vai continuar entrando em relações tóxicas, que inclusive ela voltou meio que com o ex, mas olha a indisponibilidade dela. Ela voltou com o ex depois de um tempo, mas ele diz agora que tá muito magoado, porque ela não quis ficar com ele uma época lá. E aí ele quer uma relação de rótulos, sem compromisso. Nada de novo no reino da Dinamarca, de novo. Se durante 15 anos eles tiveram 2 filhos e era uma união estável, ele traiu ela, tentou voltar, ela não quis uma época, agora voltou. E que é uma relação sem rótulo. Era o que já era, mais ou menos, entendeu? Não mudou muito. Não querem se despedir da infância do mesmo jeito que foi durante 15 anos. Então ela até me perguntou, o que você acha dessa relação sem rótulo e tal. Não mudou muito. Ela não queria se despedir da infância, ele também não. Tanto que se mantiveram em união estável durante muito tempo. E agora continua na mesma coisa. Só tá um pouquinho mais livre agora. Que depois, né, separou, voltou, só tá um pouquinho mais livre. Mas, de fato, agora tem que estar mais livre mesmo. Por quê? Porque ela tá morando com a pessoa que ela tá casada energeticamente, que é a mamãe. Então aí ele se sente um pouco mais livre pra não rotular nem como união estável, nem como uma coisa de ser companheiro. Tá um pouquinho mais livre, mas não mudou muita coisa não, tá? Gente, aqui, só esclarecendo, a gente aqui não tá tratando de certo, errado, bom e ruim, não, tá? A gente tá tratando do que a pessoa dá conta de dar. Então, se a pessoa dentro dela ainda tem movimentos infantis, ela vai todo dia limpando um pouquinho, olhando um pouquinho, acolhendo um pouquinho. Mas é no tempo da pessoa. Se ela tem, ela tem. Não adianta eu engatinhar e falar assim, mas eu não aceito que eu tô engatinhando, eu quero correr. Eu não consigo ainda. É o que eu dou conta. Agora, eu vou ficar parada? Nossa, não, eu tô engatinhando aqui, então eu vou desistir. Não vou nem tentar caminhar, nem tentar correr. Não. E é isso que a gente vai fazendo tudo em 12. Você tá engatinhando? Então vamos tentar dar uma caminhada um pouquinho por dia? Depois, mais pra frente, um dia você vai correr. Não sei se é daqui 10 anos ou daqui 10 vidas, não sei. Mas não vamos desistir de ir pra frente. Mas a gente só faz o que dá conta.
tá? No caso dela, que eu tô pontuando isso, tô fazendo esse tipo de relato, porque foi o que ela dá conta e tá tudo bem. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Lembra que eu falei que no inferno pessoal, no looping pessoal dela, é baseado na culpa que as pessoas do campo vão sentindo? Senão ela vai assistir essa live e vai querer o quê, gente? Qual o prazerzinho lá daquele clã? Sentir mais culpa. Pegar mais culpa. Oh, realmente, eu já estou por minha culpa, minha máxima culpa. E aí entra naquela coisa de autoflagelo que a gente vê nos filmes, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Não. Tudo que a gente pontua aqui é: olha para o passado como referência, aprende com o passado, honra o passado. Depois, esteja em estado de presença e fale: e agora? Como é que a gente vai fazer para poder honrar lá atrás e caminhar para frente um pouquinho mais? Não caia nesse jogo da culpa. Tô falando isso porque o campo dela já é um campo que se baseia muito na culpa, tá? Mames, ó, minha mames aqui, gente. Chegou aqui. Bem-vinda, mãe. Sobre finanças, gente, o sentimento que ela acessa, que ela diz acessar, é a raiva. Ela arruma bagunça. Muito provavelmente, esta raiva não é do fruto. Por quê? Se ela ainda tá casada energeticamente lá com a mamãe, ela nem consegue enxergar essa área da vida direito. Por quê? Porque quando você olha pra trás, você não enxerga na frente. Agora, eu tô olhando pra cá, eu não tô enxergando lá atrás. A natureza, gente, ela tem muita sabedoria. O universo, a natureza, Deus, Krishna, o vácuo quântico, sei lá, algo maior que a gente, fez olhos aqui, ó, na frente, e não aqui atrás. Quando a gente se vira e olha pra trás, a gente abandona todos os nossos frutos, as 12 áreas, todas as 12 áreas da nossa vida, a gente abandona. No caso dela, como ela tá olhando lá pra trás, ela nem enxerga essa área das finanças que tá aqui na frente, ela só projeta, espelha o que tá lá atrás. Provavelmente a raiva dela é da figura mental que ela criou do papai e da figura mental que ela criou da mamãe. Não é nem da mamãe real, que a mamãe real já deu a vida, já fez o que tinha que fazer. Já fez, assim, uma coisa única. O resto é com ela. Mas ela deve ter criado uma imagem de que a mãe deveria ter feito algo diferente. De que lá pelos 5 anos ela não deveria ter gritado. Ou de que hoje a mamãe deveria ser. Tanto que ela fala que hoje está se desentendendo muito com a mãe. Lá, estão tendo um pouco de guerra ali. E ela deve ter criado uma imagem de pai que não é aquele pai real. É outro pai que ela criou na mente dela e que nem existe. E aí, de onde vem a raiva? Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe. A raiva vem dessa figura que ela criou na mente dela não casar, não ser a mãe real, o pai real. E não é, nunca vai ser. Nunca vai ser. Você criou uma ilusão de pai e de mãe. Muito provavelmente, ela não consegue ir pro mundo, porque a energia de ir pro mundo é a energia masculina. É aquele que vai, é aquele que fala: bora menino, bora, já tá na hora de você ir pro mundo, vai construir tua vida. Que a energia feminina não consegue tanto fazer isso, a masculina geralmente faz mais. E aí eu não tô falando de homem e mulher não, tô falando aqui de energia feminina e masculina, por quê? Porque às vezes a mulher tem mais energia masculina que o homem, dependendo do caso, tá? E aí tá, ela precisava desse empurrão ali, né? Só que ela tem uma visão de pai fragilizada. Ela diz que o pai foi embora aos 8 anos. E não é só ela, não. O campo dela demonstra homens frágeis. Provavelmente naquele campo ali existe um ódio recalcado em relação ao masculino. E aqui, gente, eu não vou desvalidar, não vou entrar em guerra de sexo, nada disso. Porque a gente não pode fingir que existiu e ainda existe uma opressão da energia feminina. Só abrir o jornal, você vê um monte de feminicídio, um monte de estupro, um monte de violência envolvendo o feminino, não é? Então a gente não vai desvalidar ou não esse ódio. O fato é que ficar paralisada no ódio não vai fazer você sair do lugar. A raiva, o vitimismo, ele te paralisa. Porque se eu sou uma vítima, se eu tô com raiva, eu não saio do lugar. Se eu sou uma vítima, eu não tenho poder nenhum sobre mim. O mundo é que vem, eu sou um joguete do destino. Ai, meu Deus. Não. Quer evoluir? Então vamos trabalhar essa raiva. Por quê? Porque no campo dela, os masculinos que ela me relatou são todos frágeis. Todos eles. Então deve haver um ódio muito grande do feminino por tudo que o feminino passou. Não tô aqui desvalidando. Deve ter um ódio muito grande. E agora existe um pacto inconsciente de guerrear. De fragilizar esse masculino. Como que a gente consegue fragilizar o masculino? O primeiro de todos são nossos filhos. A gente faz de maneira inconsciente. É sem querer.
A gente tá ali naquele processo de amor, mas o seu inconsciente, ele tem raiva do masculino. E a gente tem a ilusão, né? Que dá pra você ter raiva de um homem, de um masculino, de uma energia masculina no homem ou na mulher, mas não ter do outro. Não tem como. Ou você acolhe a energia do feminino e do masculino por completo, ou você não acolhe a energia do masculino, de todos. E aí você vai descontar nos primeiros aqui. O filho, por exemplo, eu tenho um filho homem. Primeira coisa que a gente faz, super protege. Quando eu super protejo e eu vou lá e faço o que ele já consegue fazer, eu digo pra ele, você não consegue. Você é fraquinho. Mamãe que consegue. Mas ele já consegue. Se ele já comeu e consegue lavar o próprio prato, aí, gente, entra muito disciplina positiva, que eu já falei pra vocês. Que eu vou trabalhar no Tudo em 12. Vai ter um mês que eu vou trabalhar. Uma nova forma de educar os nossos filhos, tá? Um pouco honrando o que a gente recebeu dos nossos pais, mas dando um passo à frente, tentando fazer um pouquinho diferente. E aí entra um pouco do montessoriano e da disciplina positiva. Vou trabalhar no Tudo em 12. Calma, gente. Calma, que eu vou trabalhar durante esse ano todinho com os alunos. E aí vem isso. O que que diz? Se o seu filho consegue lavar o próprio prato, por que não? Quando eu pego o prato da mão dele e lavo, eu digo, você não consegue, você é fraco. E aí eu vou reforçando isso. Quando ele é adulto, ele começa a pedir pinico. Ele fica frágil na vida, qualquer coisinha abala ele. E aí ele começa a atrair situações que vão dar porrada nele. Por quê? Porque a gente não conseguiu mandar ele pro mundo. Filho, a gente cria pro mundo. A gente tem que dar um tequinho no moleque. Bora, e aí? Só que, como a energia do masculino ali tá fragilizada, como é que eu sei que tá fragilizada? Quando tá fragilizada, eles morrem cedo, eles têm depressão, têm problemas físicos, muitas vezes de coluna, circulação, porque eles estão ali carregando um peso muito grande. Eles se colocam em situação de quase morte, buscam o perigo, não estão nem aí pra nada, peito de ferro. Então são masculinos fragilizados que estão ali numa válvula de escape. E aí tá, cada um é responsável pelo seu trabalho. Eu sou responsável pelo meu, a outra pessoa é pela outra, e assim vai. Cada um faz o seu, não tem como fazer o do outro. E eu não tinha muito essa consciência, não. Só que aí o universo me manda um filho homem. E aí, como é que eu faço? Ou eu vou deixar meu filho homem forte, vou proporcionar que ele se fortaleça, ou eu fortaleça. Ou eu vou fragilizar ele. Eu tenho que fazer uma escolha. A cada milésimo. Quando o Bruninho mesmo foi estudar de manhã, aí meu lado canceriano, ai, mas ele vai acordar de manhã, não. Aí ainda bem, depois eu falei, gente, quer saber? Tanto faz, o moleque vai ficar forte pra caramba. Gente, ele acorda sozinho hoje em dia. Ele mesmo coloca o despertador dele, eu nem acordo ele. Ele coloca o despertador, levanta, escova os dentes, faz o café da manhã dele e tava a aula online, assiste a aula dele. E o dever de casa, ele mesmo marca o horário, 4 horas da tarde no celular, e ele mesmo vai lá e faz. Isso aos 11 anos. Isso vai gerando o que nele? Eu consigo, eu dou conta. Mas e se eu fizer o contrário? E se eu super protejo ele, eu fragilizo ele? Eu não, tadinho, deixar ele mais 5 minutinhos. Não, deixa que eu acordo ele, porque despertador faz muito barulho. Ah, não, de fazer o café da manhã desse menino. Ele vai criando uma consciência, eu não consigo, eu sou fraca, minha mãe tem que cuidar de mim. Então são movimentos diários. Volta e meia eu me pego ali fazendo as coisas ainda. Mas é todo dia um pouquinho, você vai evoluindo. A gente não desiste de evoluir, tá? Então nesse ponto aqui, essa mãe aqui com a filha de 16 e um filho de 8, o que eu recomendaria, principal, era eu, como mãe, trabalhar minha autoestima, o meu poder pessoal. Me fortalecer primeiro. Por quê? Porque nessa idade eles ainda se conectam com o inconsciente dela. Depois dos 18 ali, aí é eles com as escolhas dele. Mas até ali, os 18 mais ou menos, se tá neles é porque eles pegaram do inconsciente do papai e da mamãe, da raiz. Então eu nem focaria neles, eu focaria em mim. Eu vou ser cada dia mais conectada com o meu centro de sabedoria. Vou trabalhar, chegou culpa? Vou trabalhar minha culpa. Todos os dias um pouquinho, Chegou medo? Trabalho meu medo. Ah, eu tô com um problema aqui de relacionamento afetivo. Peraí então, vai ser o foco do ano. Eu gosto de ter um foco por ano. Então, no primeiro dia do ano, eu escolho meu foco. Ano passado, a gente virou o ano num ritual, uma coisa bem legal, assim, eu e o Lucas. E aí, o primeiro pedido do ano, a gente combinou, a gente ia pedir sabedoria pro ano de 2020. A gente precisou muito, né? Foi um ano assim que se você não tivesse o mínimo de sabedoria, você virava ali, ou morria de medo, ou virava massa de manobra, ou ia seguindo ali o mestre que manda. Não tinha ali um centro de sabedoria seu para tudo aquilo que aconteceu.
E foi o que a gente pediu. Esse ano a gente já fez um novo pedido no dia 1º de janeiro. Então eu gosto muito de você ter uma meta grande e pequenas metas ali durante o ano. E é o que a gente vai fazer. Por isso que a primeira área que a gente vai trabalhar no Tudo em 12, que é janeiro ainda, assim que fechar o carrinho, vai ser isso, trabalho, propósito. A gente vai traçar o foco. Qual que é o foco? No caso dela, o meu não seria finanças. Por quê? Porque se eu não tenho autoestima, eu acho que eu não mereço coisas boas, minhas finanças vão desandar. Se eu acho que eu mereço só essa vida de culpa, mereço coisas ruins, crenças de que tudo é ruim pra mim, de que eu fiz coisas erradas, não adianta trabalhar finanças. Então, por isso que eu dividi, gente, nos 12 meses, isso. Segundo mês, que é fevereiro, eu vou trabalhar o quê? O afrouxamento com cordão umbilical. Porque se eu sou criança, nada flui, eu não tenho autoestima, porque eu acho que qualquer coisa a mamãe cuida. Que foi o que ela fez. A vida inteira a mãe auxiliou ela financeiramente, ou seja, ela tinha um plano B, ela tinha uma muleta. Quando você tem muleta, mamãe dá dinheirinho, tá com 40 anos a mulher, gente. Aí tu não vai. E o potencial que você tem? Tem gente que eu vejo que tem um potencial gigantesco, mas fica se escorando nos outros. Se o bicho pegar, eu corro pra mamãe. Se o bicho pegar, eu corro pro titio, pra cunhado, pro irmão, pro papagaio. Não flui. Bota você com você mesmo, eu sei que você dá conta. Eu sei que consegue. Agora, para isso, tem que ter decisão de afrouxar o cordão umbilical. Não corre, não tem mais plano B. Sou eu, nas minhas pernas. Uma parceria, você tem um parceiro? Vocês podem ter uma parceria, mas não é para se escorar no outro, não. Não, ele me deve algo. A gente fica muito mimada, né? A gente é criada, ele achando que é princesinha. Ele tem que cuidar de mim, ele me deve algo. Eu já ouvi frases assim, ele me tirou da casa dos meus pais e tem que me fazer. Tirou nada, rapaz, tu é adulta, tu foi com as suas pernas. Não tem negócio de ele me tirou da casa dos meus pais e tem que me fazer feliz e me tratar como rainha. Não. Cresce, tá? Você tem 2 pernas, então se sustenta nelas. Não tem negócio de alguém tem que cuidar, não. Não é papai, não. Sabe o que acontece com esse tipo de relação? Ele tem que cuidar de mim. O que aconteceu com ela aqui, ó. Ela disse que se sentia responsável por cuidar do marido várias vezes durante a relação. Sabe o que aconteceu no finalzinho? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. O interesse sexual acabou. Nos últimos 2 anos lá da união estável deles, eles já não faziam sexo. Por quê? Porque ele estava casado com a mamãe cuidava. Gente, ninguém quer fazer sexo com a mãe, não. Energeticamente, ela está cuidando. Parceiros, um não cuida do outro. Eu cuido de mim e da relação. Ele cuida dele e da relação. Senão eu viro mamãe ou papai do outro. E aí, não flui. Tá? Foi o que aconteceu com ela aqui. Gente, amor, vínculo e ordem. O amor não basta. Ah, mas a gente se ama tanto. Não importa. Eu trabalho no judiciário, já trabalhei no MPU. Eu vejo todos os dias gente que se ama, mas não flui. Por quê? Violência, sabe? A relação tóxica, é violência física, emocional. Por quê? Por causa da desordem. Se tá em desordem, você não tá no seu lugar no campo, você tá lá, qualquer coisa pede pinico pra mamãe, não consegue afrouxar o cordão umbilical e ir pro mundo, fazer da sua vida uma obra de arte e honrar seus ancestrais, fazendo da sua vida uma obra de arte, passando isso pros seus frutos, e aí os seus filhos vão poder fazer da vida deles uma obra de arte, você fica preso lá atrás. E aí o amor não basta, aí você tá em desordem, você tá fora do seu lugar no campo. Gente, teoria geral de sistema, é biologia. Cada um tem um lugar no campo, no sistema. Quando você está no lugar errado, as coisas não fluem. Se está em desordem, não vai fluir. Não adianta se ama tanto. Ai, meu Deus do céu. Aqui, né? É contos de fadas, não, minha gente. Aqui é vida real. Vida real é regida pelas leis da natureza. E não pelos contos de fadas que me contaram que o amor basta. O amor cura muita coisa? Cura. Demais. Mas não basta se houver desordem. Gente, se vocês tiverem pergunta, coloca nessa interrogaçãozinha, tá? Que eu vou responder daqui a pouquinho. E vai botando o dedinho no coraçãozinho aí, tá, gente? Sobre o amor, gente, a importância do amor. O amor é a energia mais poderosa do universo. Isso aí eu não tenho dúvidas. Mas sem a ordem, é como se o amor fosse uma água. E o recipiente que vai dar forma para essa água é a ordem. Então, se o amor, que é essa água, tiver um recipiente todo torto, a água ganha a forma do recipiente. Então, assim, tem um experimento muito interessante, bem cruel, assim, mas é bem antigo, né? Bem malvadinho, mas bem antigo, assim. Olha só. Eles pegaram um macaquinho,
E e ele ficou lá recebendo estímulos de dor durante mais ou menos 16 horas. E aí mapearam a área do cérebro dele que ficou marcada, aquela dor, sabe? Depois eles pegaram esse mesmo macaquinho e deram um botãozinho de orgasmo pra ele. E aí ele ficava apertando o botãozinho de orgasmo, então sentindo prazer. Por mais ou menos o mesmo período, 16 horas mais ou menos. Depois eles mapearam o cérebro. E aí o que eles viram? Que o lugar do cérebro que tinha sido afetado pela dor, depois de 16 horas tendo prazer, já não estava mais marcado. Ou seja, o prazer, o amor, a vida feliz apaga todo aquele sofrimento, aquela dor no seu cérebro. Fica a lembrança, fica o aprendizado, fica a honra, tudo está incluso. Mas você consegue curar. O melhor exemplo que eu vejo pra mim é a minha cachorrinha, a Domitila. A Domitila, pra quem não sabe, que é a minha Shih Tzu, ela foi pega de um abrigo de maus tratos. Foi desbaratada e tal, né? Quando a gente adotou ela, gente, era chocante, assim. Ela só ficava parada, olhando pra parede, assim. Porque ela vivia numa gaiola de papagaio com mais 3 em cima do cocô, sabe? Era uma coisa muito triste. E aí, quando a gente pegou ela, tem até a fotinha do olhar dela, assim, sabe? Era um olharzinho muito, muito triste, né, filho? Meu bebezinho. Muito triste, muito vazio, muito olhando pro nada, pra parede, assim. E aí a gente, cara, muito amor, muito cuidado, muito afeto, todo mundo, assim, né? Hoje, gente, é outra cachorra. Eu tenho uma foto dela de quando ela chegou. Ela é outra cachorra. O rabo dela só ficava pra baixo. Hoje o rabinho dela é todo atrevido pra cima. Ela tinha medo de pé, você passava perto dela, ela corria com medo. Eu acho que ela levou muito chute na gaiola quando latia. Cala a boca, alguma coisa assim. Que era maus tratos, né? E aí, hoje em dia, minha irmã, tu pode até fazer carinho com o pé. Então, as áreas do cérebro dela ali, que foram afetadas pela dor, provavelmente estão se regenerando por causa do amor. Então, ela pra mim é um exemplo claro. Eu tenho a foto dela do dia que ela chegou. Quando eu mostro, as pessoas ficam chocadas, assim, né? Né, minha filha? Fala pra eles, eu sou feliz, gente. E é de Natal ainda. E esse experimento relata isso. Linda, do meu mundo. Esse experimento relata isso. Que o prazer, o amor, ele consegue limpar. Dani, como se faz para não se sentir culpado por abandonar os genitores ou as relações tóxicas? Primeiro de tudo, não é que a gente vai eliminar os sentimentos. Gente, isso é ilusão. Quando o sentimento vem, é um presente. Então, quando a culpa vem, fala, ótimo, vou poder limpar algo do meu inconsciente. Dentro desses 90%, eu vou poder pôr luz em algo. E aí eu vou trabalhar para acolher. Tem vários exercíciozinhos, tá? Para acolher, olhar, mas não alimentar. Eu tenho que acolher e chegar lá no fundo do poço. Tem experimentos também, gente, que o olhar do observador, ele vai fazendo aquela energia ali diminuir. Mas se eu finjo que não existe, ela cresce. Tá? A culpa tem energia, tudo tem energia, é um sentimento. Sentimento tem mais energia do que pensamento, tá, gente? Isso aí tem estudo científico. Eu sinto a culpa, então eu emano um eletromagnetismo de culpa. Se eu não olhar pra ela e não fizer o meu trabalho de autoconhecimento, as ferramentas todos os dias, tá? Ela cresce. Se eu olhar, ela vai diminuindo, eu acolho ela nunca vai deixar de existir totalmente, porque nós somos humanos, ela passa por nós. E ela vai, eu deixo ela embora. Só que pequenininha, tá? Não esse monstro que ela tá hoje. Outra coisa, segunda coisa da sua pergunta. Olha os julgamentos. Gente, não se abandona genitores. Não se abandona. A não ser que seus genitores, o papai e a mamãe, estejam numa cama e não consigam se cuidar, levantar. Aí tudo bem, aí os filhos se reúnem e tal. Mas fora isso, não tem abandono de genitor. Tem o fluxo da vida. Só pensa como é que a vida flui. Imagina se os cachorrinhos ou as vacas pensassem nisso. Ah, minha mãe, que é a vaca mãe lá, me deu vida. Não, não posso ir não. Tem que ficar aqui pra sempre. Não é assim não. Quando eu morei na chácara mesmo, a vaca dá mamar pro bezerro, mas se o bezerro grande quiser mamar, ela mete um chute no bezerro. Eu vi ela dando coice no bezerro, fiquei chocada. Nossa, o que é isso, pai? Meu pai não é assim. Meu pai falou isso. Bezerro grande querendo mamar, a vaca mete o coice. É isso, não tem abandonar genitores, a não ser que eles estejam acamados. Numa cama sem poder levantar. Aí os filhos se reúnem. Fora isso, não tem abandono, não. Tem ele viver a vida dele, com as escolhas dele, com o destino dele, e você fluir pra frente e não pra trás. Você vai lá, sei lá, dia das mães, você combina, no dia dos pais, no aniversário, o dia que você achar que é legal. Mas a vida flui pra frente. Você vai pegar o que recebeu lá de trás e mandar pros seus frutos.
Porque se você devolver, seus filhos vão ficar sem. Seus frutos, as 12 áreas da sua vida vão ficar sem nutrientes que você está querendo devolver. É um fruto querendo devolver os nutrientes para a raiz. Sendo que a raiz é que entrega para o fruto. A vida vai para frente, não para trás. Outra coisa, relações tóxicas. Relações tóxicas têm a ver com autoestima. Se você não aumentar a sua autoestima e tirar as crenças de que você merece sofrer, não tem muito o que fazer não. E aí, gente, é todo um trabalho. Dia a dia. Não tem como eu dizer o como aqui, por quê? Porque são várias ferramentas. Uma para culpa, para acolher sentimentos de culpa. A outra para limpar essa crença limitante de que existe abandonar adulto. Não existe, a não ser que esteja de cama. E outra sobre autoestima, porque relações tóxicas têm a ver com baixa autoestima. E aí você vai crescendo em autoestima, achando que você merece o melhor. Sim, mas não é somente dizer isso. É você limpar o seu inconsciente, as crenças de não merecimento. Tudo isso. Por que eu vou fazer 12 meses, gente? É à toa? Se eu pudesse fazer em um mês, vocês acham que eu ia fazer 12 meses de tudo em 12? Não. Eu preciso dos 12 meses para focar uma área da vida e entregar as ferramentas para vocês fazerem um pouquinho por dia. E aí vai ser a fase do arranca-toco. Depois vocês vão passar o resto da vida limpando todo dia um pouquinho. Só que vocês já vão ter as ferramentas, que é esse como aí. Entenderam? Não tem pílula mágica. Ah, eu vou fazer em uma semana. Não, passou décadas para chegar onde está. Tudo isso aí, ó, só nessa sua pergunta são 3 trabalhos diferentes. Por isso que eu tô fazendo tudo em 12. Por isso que vai ser uma área da vida por mês. Tá? E aí vai ser a fase ainda do arranca-toco, que é a mais complicada. Depois vai ficando mais leve, mas ainda vai ser complicadinho ainda. E tá tudo bem, gente. É assim mesmo. Fazer, às vezes, no almoço não dá um trabalho? Não dá, mas depois é bom comer. Aqui também. Às vezes dá um trabalho no início, depois é gostosinho. Tá? Gente, o Tudo em 12, pra quem não tá acompanhando, abre as inscrições segunda agora. 20 horas eu abro o carrinho. E aí vai ser... o carrinho vai ficar aberto até acabar as vagas, ou pelo período de 7 dias. Eu já falei pra vocês que o último que eu abri acabou em uma noite, o 25 mais mulherão. Então, aconselho, eu não tenho como abrir muitas vagas, porque eu vou estar com uma comunidade com vocês 12 meses, uma comunidade em grupo. Então, assim, quem tiver interesse já fica ligado. 8 horas da noite do dia 1º de janeiro, segunda-feira, ou 11 de janeiro, eu coloco o link do checkout lá na bio do Instagram. Então, já fica atenta, quem tiver interesse. E a gente vai trabalhar tudo isso, Andréia, tudo isso aí. Vai ser tudo em 12 mesmo. Tudo que eu aplico na minha vida há 8 anos, eu já apliquei com centenas de clientes, em grupo ou em particular, eu vou trazer pra vocês. Eu vou estar no grupo acompanhando. Se você diz assim, olha, eu acessei culpa, eu vou lá no grupo e coloco uma ferramenta pra culpa. Pra você fazer esse olhar. Grava um áudio explicando. Se você acha que tem que abandonar, eu vou lá e coloco uma ferramentazinha pra você trabalhar crenças limitantes, que se abandona adulto, porque não se abandona adulto. A não ser numa cama ali. Fora isso, não. Pessoa que não consegue se cuidar. Tá? Agora, um adulto maior é capaz? Você vai atrapalhar ele de crescer. Você vai fazer sombra, vai virar Macarena fazendo sombra pros outros, pro papai e pra mamãe, que poderia fluir, que tem um grande potencial, poderia fluir com a vida e fica lá se apoiando nos outros. Por quê? Porque você tá fazendo sombra. Então, cada um cuidando da sua vida, fica, ó... Enquanto você tá lá pensando em culpa de genitor, de abandono, você tá se submetendo a relações tóxicas porque deveria estar trabalhando sua autoestima. Aí a peia vem, tá bom? Que mais? Muito lindas. Não é, Joana? Eu sou apaixonada também, minhas bichinhas. Tem a preta, que é louca na rida. E tem essa. Me expressei errado, deixa eu te dar... deixar de dar atenção aos exemplos negativos. Você vai pro mundo. Você só não vai estar lá. Gente, ela aqui diz que tá se desentendendo com a mãe. Quando a gente, uma adulta de 40 anos, tá na casa da mãe e começa ali... É porque já não é pra ela estar mais ali. Ela disse que começou a se desentender. Não é mais pra ela estar lá, gente. Convivência com família de origem é uma coisa pontual. Aqui no Brasil, nos países latinos, é que essa agonia. Tem que estar aqui todo fim de semana. Tem que estar aqui uma agonia. Tem que falar todo dia com a mãe, com o pai. Não. Países já do velho mundo, que já passaram pelo que a gente passou, nós somos um país muito novo. Eles já mandam o menino pro mundo. Sabe? Vai. Lá na Europa é muito comum, o menino termina ali mais ou menos o ensino médio, ele vai viajar pelo mundo um ano sozinho. Eu já encontrei, eu e o Lucas, a gente foi Natal retrasado. A gente passou em Montevidéu, Punta del Leste e em Buenos Aires. Era muito comum ver meninas e meninos ali de 15, 16, 17, 18 anos europeus viajando sozinho com um mochilão. É tipo, vai pro mundo, menino, bora. Aqui não, aqui é uma agonia. Aqui tem que ficar aqui, tem que falar comigo todo dia. Tem que nada, vai pro mundo, não tem que... Vai parar de dar atenção aos exemplos quando você for pro mundo.
E o campo mórfico lá você vai limpando cada vez mais quando você olhar pra frente, parar de olhar pra trás. Se tá tendo muito eczema é porque tá tendo muito contato demais, tá? Vai pro mundo e passa pros seus frutos. Meu pai é a raiz que quer os nutrientes dos frutos. Cobra, xinga. Ele pode, Érica, ele pode xingar, cobrar, tacar pedra na lua, ele pode queimar o mundo, ele pode fazer o que ele quiser, ele é grande. Nós pequenos, do campo, filho, neto, bisnetos, é que nós temos que agradecer, honrar todos os dias, aí tem movimento de honra diário, que eu vou trazer no Tudo em 12, honra a ancestralidade pra você pegar a força deles, e afrouxar o cordão, que também tem exercício que eu vou trazer pra vocês, pra ir pro mundo, tá? Ele não precisa mudar nada, ele pode ligar, mas por exemplo, ele liga pra você todo dia xingando, vamos dizer, você precisa atender? Você atende o que você quer, você que não tá afrouxando. Entendeu? Você pode olhar e falar, pai, eu já sou maior de 18, agora eu vou precisar focar nos meus frutos para eu pegar esses nutrientes e ir pro mundo. Então eu não vou poder te dar atenção sempre. Mas ó, dia dos pais eu tô aí, sei lá, Natal e tal. Ah, mas ele vai achar ruim, ele pode achar o que ele quiser, gente. Ele é livre. Agora, se você não dá conta, aí você vai ter que trabalhar em você essa resistência. E não querer mudar ele. Ele pode continuar do jeito que ele quiser. Como entrar no Tudo em 12? Eu vou abrir a abertura do checkout do carrinho, vai estar 20 horas, eu vou colocar na segunda-feira que vem. Lá na bio do Instagram eu vou pegar o link e às 20 horas o meu suporte vai colocar lá na bio do Instagram, tá bom? Do meu Instagram. Vocês sabem o que é bio, né? Gente, vocês acreditam que quando eu comecei que eu era tão desligada de rede social que eu não sabia que diacho que era bio? E eu ficava, bio, mas que diacho de negócio de bio, gente? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Mas tá tudo certo, né? Hoje eu já sei o que é bio. Vai estar na bio do Instagram, às 8 horas da noite do dia 11 de janeiro, que é o quê? Segunda. Por que eu aconselho vocês a se organizarem, gente? Porque eu já falei. Eu não tenho muita experiência de trabalhar com grupos tão grandes do Brasil, do mundo inteiro. Gente, até de Portugal vai estar, que eu já tive contato. Uma menina lá dos Estados Unidos que eu atendi vai estar. Então, como eu não tenho experiência para um grupo tão grande, muito grande, eu vou ter que estar lá durante 12 meses, eu não vou poder abrir muitas vagas. Quem sabe um dia eu abro para 1 milhão de pessoas, né? Mas por enquanto eu ainda não dou conta. Então, por isso que eu aconselho, já 8 horas da noite do dia 11 de janeiro, já esteja lá. Que aí você já garante e a gente vai ser um ano top. Eu faço isso há 3 anos. Quem tá aqui há mais tempo sabe que essa tatuagem escrito tudo foi em 1º de janeiro de 2018, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho comigo, era meu. Todo mês eu trabalhava uma área da vida. 2018, 2019, trabalhando nas 12 áreas. 2020 eu finalizei em dezembro. E aí agora 2021 é que eu vou abrir para clientes, né, para outras pessoas, para amigos, seguidores, alunos. É isso mesmo, captou, amém. Isso, André, bora pro mundo, horas bolas, né? Gente, se a gente ficar ali atrás, que é complicado. Hoje eu vou começar lá no meu feed do Instagram uma série com os 7 maiores obstáculos pra gente desenvolver as 12 áreas que eu vi enquanto tava fazendo essas lives de 9 da manhã. Já tem algumas semanas que todo dia às 9 da manhã eu faço análise de caso aqui, né? Tem gente que tá me acompanhando todo dia aqui. E eu percebi que, na maioria dos casos, tem questões que são muito comuns. E a partir de hoje, eu vou estar lá no meu feed postando todos os dias as 7 maiores, de hoje até o dia 11. Todos os dias eu vou estar postando. Uma delas, que eu vou falar, é isso aí. É o quê? Uma falta de separação clara entre as gerações. Ninguém sabe mais qual é a geração fraternal e a paternal. Subsistema, gente, teoria geral de sistema, que é o básico, nós somos bicho, é biologia. Nós temos subsistema, o paternal e o fraternal. O subsistema paternal, ele nunca deve passar nada do mundo dele para o fraternal. E se passar o fraternal, tem que dizer, gente, tem a ver com vocês, eu não tenho nada a ver com o casamento de vocês. Ah, mas seu pai, mulher gosta também disso, né? Eu como mulher me vejo fazendo isso sempre. Ah, mas seu pai isso, seu pai aquilo. Na hora de reclamar, a gente vai lá e chama os filhos, né? Mas na hora da nossa intimidade, tá tudo bem? Eles não vêm. Então eles vêm só aquela parte que começa a pegar um lado. Isso prejudica eles demais. Então, não fale. Eles não têm nada a ver com a vida do casal. Então, quando não tem uma separação clara, acontece isso. Uma mãe e uma mulher criando 2 filhos, que era pra estar ela e o marido. Mas não conseguiu ir pro mundo. Quem tá criando ali? É a filha, casada energeticamente com a mãe, criando os 2 filhos, os 2 netos. Não tem separação.
clara entre as gerações. Isso, gente, é perigosíssimo. Eu já falei pra vocês que tem um estudo sistêmico de um psiquiatra falando que vários casos que ele percebeu ali de esquizofrenia vem um pouco disso. Levou 3 gerações para essa esquizofrenia surgir no campo. E uma das maiores causas que ele viu em todos os casos é que não havia uma separação clara entre uma geração e outra. Tem que ter. Filho é filho, neto é neto, pai é pai, avó é avô. Não tem que misturar alhos com bugalhos. E aí uma das coisas que ela falou também que é muito perigosa, é porque eu sou muito amiga da minha filha. Não seja. Seja mãe, que amiga ela tem um monte, mãe é só uma. Se você se coloca como amiga, ela fica órfã. Não tem diferença aqui, ela fica órfã. Gente, cada um tem um lugar no campo, seu lugar de mãe. Você quer conversar como ela, você quer trocar a figurinha, tudo bem, mas vá como mãe. Se posicione como mãe. Não abandone seu lugar de mãe pra virar amiguinha. Amiguinha ela tem um montão. Ela vai ficar órfã. Olha só o tipo de loucura que a gente vai criando no nosso campo. Depois, quando surge ali uma esquizofrenia, a gente não sabe o que é. Olha a loucura. Não é amiguinha. Amiguinha ela já tem, seja a mãe. Quer conversar? Conversa. Quer trocar ideias? Troque. Mas não sobre sua relação com o pai. Isso não. Porque aí você está misturando os subsistemas. Quer falar de novela, de comida, de moda, de ginástica, do mundo, da política? Pode. Mas não sobre o subsistema paternal. Porque senão você vai misturar as relações. Vai ser uma das coisas que eu vou tratar nas postagens. Começa hoje. De hoje até segunda no meu feed. Tá? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali que é interessante do dela. Acho que é isso, gente. Um caso bem sofrido, né? Ela hoje tá morando ali com a mãe, tá nesse processo aí, que é bem, gente, a sensação não é bem interessante, assim, é bem ruim. Mas é isso. Eu vou tirar agora nossas cartinhas, que eu não sei onde eu pus. Vou tirar as cartinhas, peraí, achei. Aqui. Tirar nossas cartinhas de hoje. E aí vocês, gente, vão repetindo o dia todo. Essas cartinhas aqui, quando eu pego, vocês repetem o dia inteiro. E aí vocês vão dando comando. Comando para sua parte límbica e reptiliana. E quem que vai dar comando? O córtex pré-frontal. Se você não der comando, eles fazem o que está no seu inconsciente o tempo todo. E aí já sabe o que tem no inconsciente, né? Geralmente é o que tem no seu campo. Gente, a louca dos post-its voltou. Olha lá. Já comecei. O curso todo em 12 abre segunda. Eu já comecei a colar post-it pela casa inteira, que é tanta coisa para lembrar. Sempre foi assim, quando eu estudava para concurso era a mesma coisa, eu saía espalhando coisa pela casa. Gente, então só reforçando, tá? Segunda, dia 11, às 20 horas, a gente abre, tá? E eu já falei pra vocês que as 5 primeiras inscrições eu vou enviar isso aqui, já chegou, ontem eu tava separando, tá? Coisa mais linda, gente, as cartinhas da Leoa, pra você poder usar aí em casa, tá? Então vamos lá, hein? Vamos lá, minha xícarazinha aqui. Então, a primeira, a número 1 vai ser essa. Número 2 vai ser esse dinheirinho aqui. E a número 3 vai ser o coraçãozinho. Escolhe aí, 1, 2 ou 3, que eu vou tirar pra vocês aqui. Andréia, puxa, amei essa explicação. Meus pais ficam cobrando ligação diária, fico doida. Gente, eles podem cobrar o que quiser. Eles podem cobrar a vida inteira. Agora, você que vai ter que escolher. E se você acessar culpa, alguma coisa, a gente trabalha a culpa. Tá? Vamos lá. Joaninha, 2. Coloca aí, gente, qual vocês escolheram. 1, 2 ou 3, que eu vou tirar aqui e vou ler. 1, 2, 3. Joana escolheu a 2, né? Qual mais vocês escolheram? Coloca aí. Vou ler a 1, que é dessa aqui, ó, da mulher loirinha aqui. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Olha aí, Andréia, essa é tua. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Repete essa o dia inteiro, que você vai ver como já dá uma força no fim do dia. A 2 é do dinheirinho, hein? O equilíbrio entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Gente, pra quem não viu a live sobre dinheiro, vocês sabem que o dinheiro ele adora equilíbrio, né? Se você entrega algo de valor, ele gosta de vir pra você, tá? Então entregue coisas de valor pro mundo que o dinheiro vem pra você. Não precisa ser só venda, tá? Coisas de valor. Então olha que legal, o equilíbrio entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem-sucedida, inclusive com dinheiro. Agora do coraçãozinho, 3.
Agora eu posso seguir adiante. Nossa, Érica, nossa, o dia inteiro dá pra você repetir essa. Agora eu posso ir adiante. Olha que legal essa. Essa também tem muita força. Pacifica muito dentro da gente. Agora eu vou ler aqui um pedacinho deste livro aqui, do Bert, No Sempre Sentimos Leveza. Aqui vai falar um pouquinho. Ontem eu, conversando com a Joana, esses dias no feed, sobre o meu Natal. Foi bem legal, assim, bem com base no essencial, olhando pra frente, né? O Bruninho passou o Natal com o pai e o Ano Novo comigo. A gente alterna. Mas foi muito focado em nós, no nosso, sabe? Pois é, André, você viu? E aí eu vou ler, ela falou um pouco sobre o que é essencial. A gente se perde, às vezes, em coisas bobas, tipo isso. Ah, meu pai exige algo de mim. Isso não tem a ver com você. Ah, meu pai quer que eu ligue. Não tem a ver com você, fica no essencial. Que é você aqui olhando pra frente. Arrepiei! Eu passo o dia repetindo essas frases, quando vem assim pra mim, passo o dia. Aí olha só, vou ler pra vocês sobre o que ele diz sobre o que é essencial na nossa vida, pra gente não se perder em firulas. Ó, cada indivíduo percebe que possui também algo que é único, que não pode derivar dos seus pais. A gente recebe 50% do pai, 50% da mãe, mas nós temos uma essência que é nossa, nós somos seres únicos. Também isso nós temos que aceitar. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou ruim, isso não podemos discriminar. Seja o que for que alguém faça ou omita, apoie ou combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Isso é muito interessante, ele fala muito sobre isso, ser tomado a serviço. Acolhe as raízes, deixa cada um com o que é seu. Se ele quer que ligue, se ele quer tocar fogo no mundo, ele pode, ele é o grande, ele não precisa mudar. Foca no essencial, que é você honrando o passado e acessando o que é único em você. E a gente vai trabalhar no mês de janeiro exatamente isso, que é propósito. O que é que te gera frenesi, que te gera vida, que te gera paixão? Sabe? Que você faria até de graça. Isso aqui, gente, eu fiz de graça. Quando eu cancelei 9 meses sem cobrar R$1. Porque eu vi tanta força naquilo, tanto poder, que eu falei, gente, eu preciso divulgar isso pro mundo. Entenderam? Então, o que em você que te gera esse frenesi, essa vida? Essa coisa assim, tipo, caramba, uma sede de vida. As pessoas não sabem mais, elas estão tão amargas, tão presas no passado, em energia que é morta. A energia do passado é energia morta, energia estagnada, que elas pararam de sonhar. Elas não sabem mais o que é único nelas. Essa coisa única que ele falou. 50% é do pai, 50% é da mãe, mas algo ali é só seu, é único. Entende? E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho. Pra acessar de volta, tá lá dentro. Tem uma menina que ela fala, Dani, você é minha luz. Eu falei, eu não, minha irmã. Você é sua luz. A gente vai só, escamando ali, pra essa luz vir pra fora, porque ela tá cheia de escombro em cima. A gente parou de sonhar. Mas a gente pode voltar? Pode a qualquer momento. Lembra do experimento do macaco? 16 horas sentindo dor, mapeou o cérebro. Depois 16 horas sentindo prazer, limpou a parte da dor. Então pode voltar a sonhar a qualquer momento. Depende de nós. Vai ser fácil? Não. Vai ter que limpar muita coisa. Muita coisa nossa, do sistema. Mas vai rolar. Só a gente não desistir. Quanto tempo dura? Não sei, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Tá bom? Gente, beijo pra vocês, eu vou ficar por aqui. Acompanhe todos os dias, até dia 11, eu vou estar fazendo essa série com os maiores obstáculos que eu vi nesses estudos de caso, que são os mais comuns no meu feed, então acompanhem lá. Quem quiser receber, pra não esquecer, entra na minha comunidade do Telegram, que eu vou pôr lá. Todos os dias eu vou pôr lá o que eu for postando. Tá bom? E até amanhã às 9 horas. Beijo pra vocês.